Gênesis 26, a partir do verso 34. Até o capítulo de número 27, o verso de número 29. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse:
A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesse momento de adoração pública, diante da tua palavra lida. Nesse momento pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor, por bondade, fale ao nosso coração, nos ilumina, aplica ao nosso coração a tua palavra. Também nos dá, por meio deste relato, olhar para Jesus Cristo, nosso Redentor. Ó Deus, que cada verdade do Senhor, que o Senhor mesmo venha nos instruir e aplicar a nós. E assim venha o teu reino aqui, o teu governo, e nos dá corações submissos à tua santa vontade. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, como obter a bênção de Deus? Muitos fazem para si esse questionamento. E nós estamos num capítulo da Escritura que fala algo sobre isso, sobre a bênção de Deus. E, de fato, é um capítulo que fala sobre a transmissão da bênção de Abraão. Isaque agora irá transmitir essa bênção para Jacó, e fala sobre transmitir a bênção de um modo que não é natural pensarmos na ideia de como uma bênção seria transmitida num contexto de divisão familiar, num contexto em que há mentiras na família. Pai gosta de um filho, a mãe amava o outro filho, há divisão, e até mesmo há uma fala blasfema, porque ao perguntar a Jacó pensando que era Esaú, ao perguntar como ele conseguiu aquela caça tão rápida, ele diz que o Senhor entregou nas mãos uma grave mentira, inclusive invocando o nome do Senhor sobre aquela situação. Então, aqui é um capítulo que fala da transmissão da bênção, e há tantas coisas negativas aqui nesse capítulo, mas, de fato, a nota final nós vemos que a bênção foi transmitida, e há algo sobre isso que precisamos considerar. Deus é soberano sobre a sua bênção. O Senhor abençoa, sim, aqueles que Ele escolheu por sua graça, através, claro, de Jesus Cristo. Então, nós vemos no nosso texto a família da aliança, Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó, uma família dividida. Nós vemos aqui desobediência aberta à vontade de Deus, dentro da família da aliança, uso do engano, uso do nome de Deus em vão, e é nesse contexto que Deus se agradou em permitir isso, em que a bênção fosse transmitida. Nós então estamos acompanhando essa narrativa bíblica, e nós já vimos no capítulo anterior
um relato das peregrinações de Isaac. Nós vimos muita similaridade nas peregrinações de Isaac com o que aconteceu com Abraão, mas também há questões, situações específicas na vida de cada servo de Deus. E ao que vemos aqui na vida de Isaac, há uma circunstância aqui muito específica, e ao que veremos também na vida de Jacó. Então, há similaridades na caminhada dos servos de Deus, a nossa jornada aqui nessa terra, mas há também situações particulares que cada um de nós haveremos de passar. O fato é que é muito claro que passaremos por momentos difíceis. Mesmo o povo da aliança, mesmo a igreja, mesmo famílias da aliança enfrentarão momentos de grave dificuldade. Há dois momentos no contexto do nosso texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos e enfatizar. Dois momentos que a própria palavra de Deus aponta desse texto, dessa passagem. O autor aos Hebreus comenta sobre esses dois momentos. Nós já vimos um que foi Esaú vender o seu direito de primogenitura. Então esse foi um momento trágico da família da aliança. Nós vimos isso ali no capítulo 25, no final do capítulo 25, e o autor aos Hebreus comenta sobre isso, alertando a igreja, dizendo que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então foi um momento trágico, aquilo que nós já vimos. Esaú vendendo o seu direito de primogenitura. O autor aos Hebreus comenta isso e nos alertando algo terrível que aconteceu. O segundo momento é esse que vemos no nosso texto. Esse momento em que a bênção, então, ela é transmitida a Jacó e Esaú como que vai buscar com lágrimas, mas ele não se arrepende de fato do seu pecado. E o autor aos Hebreus, ele fala disso no capítulo 12, no verso 17, ele diz: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então ele vende o direito de primogenitura no primeiro momento, lá naquela ocasião do prato de lentilhas, e depois aqui, na sequência do nosso texto de hoje, Esaú irá buscar a bênção, mas o autor aos Hebreus diz que ele não se arrependeu. Ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então é muito triste esse relato, é algo triste. De fato, Esaú, ele é um preterido, ele não foi eleito na eternidade, é muito claro por aquilo que já vimos, pela descrição do apóstolo Paulo, por todo o contexto bíblico. Mas de fato é triste, é um filho de Isaac, é um filho da aliança. Nós já vimos as características de Esaú também, quando tratamos ali do final do capítulo 25. E nós vamos então observar essa situação trágica, mas também observar que Deus quis agir por meio dessa situação para que Jacó fosse abençoado. Então esse é o contexto do nosso texto. Desde o capítulo 25, nós já sabemos que a bênção seria de Jacó. Desde o capítulo 25, nós já sabemos que Esaú é profano, que Esaú, de fato, desde aquela profecia dada aos pais, Esaú representa aqueles que estariam servindo ao mais novo, a Jacó, a Israel. Então Esaú representa esse povo que será um povo, a princípio, rejeitado pelo Senhor. Claro que há eleitos dentre todas as nações, mas a princípio seria rejeitado. No contexto imediato do nosso texto, há outro fator que demonstra a natureza profana de Esaú, que nós lemos aqui na nossa perícope, né? Perícope é o texto que escolhemos para expor. Então, no nosso texto nós lemos que Esaú fez péssimas escolhas matrimoniais. Isso também revela a sua natureza profana. Ele entrou nesses casamentos mistos. Nós lemos aí no capítulo 26, o verso 34 a 35, ele tinha 40 anos e casou com Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E veja que Moisés, o autor bíblico, comenta no verso 35
que ambas se tornaram em amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. No final do capítulo 27, novamente será dito que houve um desgosto no coração de Rebeca. Veja no verso 46 do capítulo 27, veja o que Rebeca diz a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então há uma queixa no fechamento do capítulo com relação a estes casamentos de Esaú. E no começo do capítulo 28, esse será o motivo base para que Jacó, o seu irmão, vai o odiar, Esaú vai odiar Jacó porque tomou a bênção, mas esse será o motivo que será dado para Jacó ir para Padã-Arã, em busca de uma esposa dentre a parentela de Rebeca. Então, essa é a estrutura do nosso capítulo. Dentro do contexto imediato do nosso capítulo, há uma queixa do casamento de Esaú. Ele é profano, nós vimos que ele é profano porque vendeu o seu direito de primogenitura. No fechamento do capítulo também há uma nota, no começo do capítulo 28 também será dito sobre esse desgosto, e então essa é a estrutura maior do nosso texto. E isso aponta para o fato de que há uma narrativa completa dentro desse espaço aí, do final do capítulo 26 e o começo do capítulo 28, mas nessa manhã nós iremos caminhar especialmente no capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 29. Nós não veremos então todo o capítulo, nós iremos até a parte em que Isaque pronuncia a bênção, finalmente, sobre Jacó, e se Deus assim nos permitir, numa próxima ocasião, nós caminharemos a partir do verso 31 em sequência. Então, diante disso, sabendo que iremos caminhar até o versículo 29, iremos caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: ao Senhor pertence o abençoar. Ao Senhor pertence o abençoar. E nós veremos isso, em primeiro lugar, que ao Senhor pertence o abençoar, independente das decisões humanas. E isso está do versículo 1 ao 5, do capítulo 27, que estamos considerando. Então, ao Senhor pertence o abençoar, independente das decisões humanas. E do versículo 1 ao versículo 5, irmãos, do capítulo 27, está aí a decisão. Isaque está decidido que vai abençoar Esaú. Isaque está decidido que vai abençoar. Chegou o momento de transmitir a bênção. Veja, Isaque não tem mais visão, está cego, está velho, está então, o seu tempo de vida está se esgotando, embora nós sabemos ele viverá ainda uns 20 anos para frente dessa ocasião. Mas ele diz aí, ele chama o seu filho Esaú, no versículo 1 aí do capítulo 27, Moisés diz: tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E então ele diz, estou perto de morrer, está perto da minha morte. Ele pede no verso 3 para Esaú tomar as suas armas, trazer uma caça, preparar uma comida, para então que pudesse ser abençoado, e então Isaque morreria, ou poderia morrer, já tendo cumprido esta função patriarcal. Então, há uma decisão de Isaque, e essa decisão, irmãos, ela é completamente contrária ao que Deus tinha revelado a Isaque sobre a bênção. Lembre lá do que já vimos quando ele orou com sua mulher para que houvesse ali uma gravidez, filhos. Tendo aquele desconforto de Rebeca, eles oram e Deus revelou uma profecia, um oráculo, palavra do Senhor, dizendo que haviam 2 povos no ventre de sua esposa e revelando que o mais velho serviria o mais moço, o mais novo. Então, Isaque, ele está agindo contrário à palavra revelada de Deus. A Escritura
que lhe foi dado nesse sentido. Claro, Deus falou, mas algo com peso de Bíblia, palavra de Deus. E ele quer abençoar Esaú com toda a sua bênção. Então, perceba que a primogenitura não dizia respeito só a questões de patrimônio, de transmissão de patrimônio. Também havia uma porção dupla que era dada ao primogênito. Por isso que havia um direito de primogenitura. Mas aqui nas Escrituras, no contexto do período patriarcal, fica evidente pela leitura de Gênesis que havia algo mais do que transmissão de patrimônio ou de uma honra humana a esse descendente, esse que seria o primogênito. Também a bênção era dada a esse primogênito. E tanto Isaac quanto Rebeca sabiam que era para ser para o mais moço. Sabiam que era para ser. E a pergunta é, por que Isaac escolheu Esaú? E nós já vimos também anteriormente, no capítulo 25. Moisés é muito claro. Ele diz, Isaac amava Esaú. E por quê? Qual era o motivo? Porque se saboreava da sua caça. Não era por conta da aliança, das promessas de Deus, por ser o filho da aliança ou não, mas por causa do gosto pessoal. Ele comia da caça, ele gostava do que ele recebia do seu filho Esaú. E a escolha de Isaac aqui, então, ela é uma escolha que não levou em conta a vontade de Deus, não levou em conta a palavra de Deus. Questões puramente pessoais, desconsiderando a vontade de Deus. E nesse sentido, essa escolha de Isaac, ele usa a sua responsabilidade humana para ir contra o decreto de Deus e um decreto revelado na palavra de Deus. A profecia é muito clara. O mais moço, Jacó, então, seria abençoado, seria aquele que levaria avante a bênção do pacto, a bênção da aliança. E finalmente, claro, nós vemos aí no capítulo que isso vai acontecer. Ele vai abençoar Jacó, no caso, vai abençoar Jacó, e Deus vai cumprir o seu plano, a sua vontade e tudo mais. Ainda assim, irmãos, nós vemos que isso acontecerá em meio a uma trama de desobediência à vontade de Deus revelada. Isaac, então, ele desobedece por conta de favoritismo, por conta de gosto pessoal, não levando em conta a palavra de Deus, mas é o que estamos afirmando, ao Senhor pertence o abençoar. E isso independente das decisões humanas, a bênção pertence a Deus. E nós podemos ver aqui como é triste essa situação da família da aliança. E o fato de Deus abençoar aquele que Ele quer, e mesmo em um contexto destes, isso ressalta a graça de Deus. Isso ressalta o plano de Deus que é soberano e é maior do que as nossas falhas, do que as nossas fraquezas. Então nós devemos ter essa plena convicção. A bênção pertence ao Senhor e Ele transmite a sua bênção aos seus amados, aos seus eleitos, aqueles que Ele amou na eternidade e escolheu em Cristo. E de fato, nada há que a vontade humana possa fazer nesse sentido. Nada irá impedir Deus de abençoar aqueles que Ele amou na eternidade, escolheu na eternidade e decidiu abençoar dentro do tempo. Então, ao Senhor pertence o abençoar, e nós vimos aí que, independente da vontade de Isaac, da decisão de Isaac de abençoar Esaú, finalmente Jacó recebe a bênção. Em segundo lugar, irmãos, também nós veremos que ao Senhor pertence o abençoar, independente das falhas do seu povo. Aqui no caso dos pais, deste casal da aliança, claro que independente das nossas falhas também. Do verso 1 ao 5, nós vimos então a decisão de Isaac passar a bênção para Esaú, e ele pede para Esaú caçar, trazer a caça, ele iria comer daquela caça, saborear ali aquilo que era do seu agrado e transmitir. Seria o exato momento da transmissão da bênção. A partir do verso 6, nós vemos que Rebeca, ela escutou, ela ouviu o que havia sido dito por Isaac a Esaú, e então ela chama rapidamente Jacó.
há uma resposta rápida. Algo precisaria ser feito na mentalidade de Rebeca. E então Rebeca intervém, ela sabe que a bênção deveria ser de Jacó. E ela, sabendo a palavra de Deus, ela poderia ter confiado na palavra de Deus. Mas ela faz um plano para enganar o seu marido. Veja o plano, ela chama Jacó para que ele trouxesse cabritos do rebanho, fizesse um prato que ela então sabia que seria capaz de enganar ao seu marido, para que então ali revestindo também com as roupas de Esaú, dos pelos, para que então Isaque abençoasse Jacó e não Esaú. Então é algo que nos deixa assim, numa situação, né, de ver algo terrível, mentira e toda essa trama em busca da bênção de Deus. Será que é assim que o povo de Deus deveria buscar a bênção? É claro que não. Há uma nota negativa quanto a esse comportamento. Todos aqui no texto, né, tanto Isaque se comporta de modo contrário à palavra de Deus, Rebeca também, Jacó, Esaú também vimos, um profano. E nós nos perguntamos, irmãos, por que Rebeca simplesmente não falou com Isaque? Deus falou conosco. Quem deveria receber a bênção? O mais moço? Talvez Rebeca pensasse que não adiantaria, né? Às vezes as pessoas não querem falar conosco e pode ser que nós não seja justo, nós não demos motivos para alguém não querer falar conosco, e às vezes a pessoa tem medo por algum motivo. Abimeleque reclamou com Abraão, né? Por que ele não disse que Sara era sua esposa? Depois a mesma coisa acontece com Isaque. E às vezes também nós podemos dar motivos para as pessoas desconfiarem que se elas falarem conosco não vai acontecer nada, não vamos mudar de posição. Talvez é o caso de Rebeca. Talvez ela pensou, não adianta falar com o meu marido, ele já tem a sua escolha, e o fato é que ela opta não por conversar com Isaque, mas ela opta por tramar um engano, rapidamente um plano ali para enganar o seu marido. E ela sabe muito bem como enganar o seu marido, sabe muito bem como fazer uma comida que seu marido gosta, e é isso que então ela decide fazer. Jacó teme, porque mentir ao seu pai numa situação tão específica poderia trazer maldição sobre si, era uma ação temerária. Mesmo que seu pai fosse cego, ele ainda podia sentir muito bem o cheiro, tocar e ver que Jacó é liso, né? Não tem pelo, como Esaú. Então, Jacó teme muito, é o que vemos aí no nosso texto, e ele diz isso para sua mãe no verso 11, no verso 12, que poderia trazer maldição, e Rebeca responde no verso 13, ela assume a culpa, ela diz a Jacó: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Então Rebeca assume, Jacó se submete à ordem de sua mãe, mesmo sabendo, irmãos, que Deus havia dito que Jacó seria abençoado. A bênção sobre Jacó é algo certo, é promessa, é palavra de Deus. O Senhor havia ordenado isso. Ele seria aquele que daria continuidade, então, a essa bênção do pacto, essa bênção que vem de Abraão. A grande questão que eles não sabiam ali é como isso iria acontecer. Como é que isso iria acontecer? E agora Isaque está prestes a transmitir a bênção a Esaú, e eles tramam ali, a mãe e o filho tramam um modo de usurpar essa bênção. E finalmente nós vemos ali mais na frente que Deus, através dessa situação, a bênção foi para Jacó. Ou seja, isso só prova que o Senhor abençoaria a Jacó, independente dos pecados dos seus pais. O Senhor abençoaria Jacó. O Senhor não abençoaria a desobediência de Isaque e de Esaú, porque a bênção é de Jacó. Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura. Então, todos esses eventos confusos concorreram em nosso texto para que a vontade de Deus se cumprisse, o seu decreto,
que era: Jacó seria aquele que portaria a bênção da aliança. Então, ao Senhor pertence o abençoar. E claro, como vemos aqui, não apenas aqui, mas em toda a Escritura, o Senhor nos abençoa apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, porque a bênção pertence a Ele, e em meio a toda essa trama humana das nossas fraquezas e limitações, o Senhor nos abençoa por sua inteira graça e bondade. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também que ao Senhor pertence o abençoar, cumprindo o que Ele prometeu. Verso 18 a 29, na sequência do nosso texto, verso 18 em diante, que é a exata cena em que Jacó se apresenta a seu pai com a comida feita pela sua mãe, o alimento preparado, e há esse diálogo em que ele engana o seu pai e tudo, e recebe a bênção aí. Tudo foi feito de modo muito apressado. Há uma certa tensão no texto, porque Esaú sai para caçar, Rebeca rapidamente chama Jacó, diz para trazer os cabritos, faz rapidamente a comida e agora está tudo pronto e é tudo muito rápido. A carne foi preparada, as vestes foram preparadas, cobriu-se ali com o pelo em suas mãos, em seu pescoço, e Jacó se apresenta diante de Isaque, que era cego e que, como vimos aí, foi enganado pela sua mulher e pelo seu filho. Isaque, irmãos, ele é surpreendido, né? Jacó se apresenta a seu pai, no verso 18, e diz: meu pai. E ele responde e fala: quem és tu, meu filho? E Jacó diz que é Esaú, verso 29, e diz que fez o que havia sido ordenado, pedido. E no 20 ele diz: como é que aconteceu isso, né? Como é que pode ser isso? Por mais que Esaú fosse perito caçador, foi muito rápido. E ele diz: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro, né? Uma fala, tomando o nome do Senhor em vão, uma fala blasfema nesse momento. Então Isaque é surpreendido. Vemos aí que por meio desse engano, desse estratagema, a bênção é transmitida a Jacó, a bênção é transmitida, Isaque não reconhece, ele duvida, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, ele usa as mãos, ele usa o cheiro, ele usa o seu paladar, ele prova da comida feita e trazida diante de si, e o texto diz que ele beijou seu filho, aspirou o cheiro da roupa, e temos aí a bênção pronunciada sobre Jacó. De fato, irmãos, é uma cena deplorável ver filhos, uma esposa enganando o seu marido. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus está cumprindo os seus planos por meio dessa situação, confirmando o seu escolhido, mas, de fato, há consequências desse pecado, dessa desobediência. Embora, sim, todos desobedecem aqui, todos estão desobedecendo aqui no nosso texto, e haverá consequências, culpa. Essa família fica destruída, fragmentada, separada. Esaú irá desejar a morte de Jacó, Jacó irá fugir. Então, em meio a tudo isso, Deus está cumprindo o seu plano, e nós vemos a soberania do Senhor, embora Ele não seja o autor do pecado, o Senhor está administrando todos esses eventos para cumprir os seus propósitos, e isso vemos aqui em toda a Escritura, e é o que vemos, por exemplo, também no Evangelho, quando é dito sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que os homens da cidade, os gentios, se juntaram contra Jesus, os líderes religiosos. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, se juntaram contra Cristo. E é dito em Atos 4, 27 a 28, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus não é o autor do pecado, Deus é soberano sobre o pecado, e então as ações humanas, todas as ações estão debaixo da sua soberania, do seu governo,
E como vemos aqui também ali no Evangelho, o Senhor administrou estas coisas, tudo isso cumpriu o seu propósito. Então, em meio a essas transgressões, esses pecados aqui dos patriarcas, da família da aliança, o Senhor está cumprindo o seu plano, usando deste meio para cumprir o seu propósito. Isaac lutando contra a vontade de Deus, querendo abençoar Esaú, usando os seus sentidos, querendo ser guiado pelo seu paladar e pelos seus sentidos. Rebeca enganando o seu marido, usando também o paladar do seu marido. Jacó se submetendo ao plano ímpio de sua mãe. Esaú também havia vendido seu direito de primogenitura e desejando ali a bênção que lhe havia vendido. E em meio a tudo isso, Deus cumpre o seu plano, o Senhor abençoa Jacó, ele é o eleito de Deus. Isso é algo maravilhoso e gracioso, por um lado, e de fato, ao mesmo tempo, veremos toda a consequência destes pecados e como será terrível mais na frente. As consequências desse meio ilícito, de tentar conseguir a bênção por um meio ilícito. Cremos que Deus soberanamente iria abençoar Jacó, não sabemos como. A bênção seria de Jacó de qualquer maneira, mas foi desta maneira, claro, isso está no decreto de Deus. Deus decretou que, apesar dos pecados e fraquezas dessa família, a bênção iria prosseguir através de Jacó. Irmãos, nesse momento ainda quero trazer aplicações a partir desse texto, de tudo isso que consideramos aqui na nossa passagem. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que o Senhor revelou a sua vontade ao seu povo. Eles não tinham a Bíblia como nós temos aqui, o cânon completo fechado, o Antigo e o Novo Testamento, mas havia a palavra de Deus. Antes da queda, o Senhor falava com os nossos pais, após a queda, continuou a falar, revelou o seu evangelho, a sua lei, eles tinham conhecimento da vontade de Deus, a revelação, Deus fala, ele não permaneceu em silêncio. E ao chamar Abraão, falou com Abraão, e Isaac também foi alvo da revelação de Deus, da palavra de Deus. E o Senhor então lhe disse sobre a transmissão da bênção quando revelou que o mais novo seria o eleito, aquele que receberia a primazia. E também o Senhor nos dá condições de cumprir a sua vontade revelada. O Senhor, então, se revela nas Escrituras como o rei e cabeça da sua igreja, e a essência do erro é querer fazer as coisas à nossa maneira. Quando ignoramos a Escritura, a palavra de Deus, e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Claro, nós vemos aqui, numa família da aliança, que em meio à insubmissão, em meio ao pecado, Deus está cumprindo a sua vontade, Deus é soberano. Esse é o Deus que se revela na Escritura, esse é o Deus que cremos. Independente da rebelião humana, das pessoas não desejarem submeter, até mesmo no contexto da igreja, quando por nossas fraquezas e pecados não nos submetemos à vontade de Deus, ainda assim Deus está reinando, Ele está cumprindo os seus propósitos. É este Deus que se revela na Escritura, é com este Deus, irmãos, que estamos lidando. Claro, sabemos a vontade de Deus e deveríamos, de modo ideal, obedecer e buscar a bênção de Deus pelos meios lícitos, é isso que aprendemos aqui do nosso texto. Mas independente ou apesar dos nossos pecados, a vontade de Deus irá se cumprir. A vontade do Senhor sempre se cumpre. E isso é evidente no nosso texto. A vontade de Deus iria se cumprir, claro, por meio da obediência deles, mas se cumpriu também por meio da sua fraqueza e do seu pecado, porque Deus é soberano. Agora, o segundo ponto é importante aqui na aplicação para equilibrarmos estas coisas. É bem verdade que Deus sempre cumpre a sua vontade. Esse texto é um testemunho claro disso para nós. Deus sempre cumpre a sua vontade. Como esse texto nos descreve, como a vinda de Cristo, os homens tentaram matá-lo e contra ele, isso cumpriu a vontade de Deus. Apesar disso, irmãos, é temerário
e perigoso ignorar a vontade revelada de Deus. Nós sabemos que Ele vai cumprir a sua vontade. Sempre irá cumprir, mas é perigoso, traz consequências terríveis. Saber a vontade de Deus, saber o que Deus diz que nós devemos ser e fazer e pensar, como devemos raciocinar, as nossas afeições, nosso intelecto, nossa vontade, como ela deve ser santificada, aquilo que devemos honrar e valorizar e nos submeter àquilo que Deus nos ordena e não cumprirmos e fazemos o contrário, que é o que Isaac faz e também todos os outros aí no texto. Se Isaac se esqueceu ou ignorou o oráculo, não importa. Ele foi contra o que Deus havia dito. E isso trouxe uma crise sobre sua família. Divisão, partidos ali na família. Não adianta dizer assim, mas Isaac era velho e Isaac já estava cego e coisas desse tipo. Ele é responsável. Ele optou então por ser guiado pela sua boca, pelas suas preferências, pelo seu gosto. Ele não foi dirigido pela palavra de Deus, pelas Escrituras, por aquilo que lhe tinha sido dito. Ou seja, ele decidiu que seria Esaú, e por quê? Motivo carnal. Carnalidade, coisa humana. Por isso que ele queria que fosse Esaú, o texto é muito claro. Decisões carnais, isso então é deplorável, ou seja, gostava da caça de Esaú. E por conta disso queria fazer o que Deus disse que não era para ele fazer, que era transmitir toda a bênção para Esaú, que é o filho não eleito, é o filho desqualificado, Esaú. Ou seja, tentar garantir a bênção de Deus por meio da fraude, também da manipulação, tem consequências. Tanto tem consequências a rebelião de Isaac, né, por um lado, mas aí também é o outro lado, que é o pecado de Jacó e de Rebeca. Também queriam a bênção, mas queriam a bênção por meio de fraude e de manipulação. Então isso é perigoso, irmãos. Tanto para Isaac quanto para Rebeca e para Jacó, vemos que é algo que traz graves consequências para a família da aliança. Consequências que afetou o relacionamento na família. Por exemplo, Rebeca aqui, pelo relato bíblico, é o último momento que ela vê o seu filho. Ele vai para longe. Há uma ruptura entre Esaú e Jacó, agora grave. Então, há percas na família, há separação na família. Jacó precisa ir para longe, ele não vai desfrutar daquilo que é o patrimônio de seu pai, ele vai viajar com um cajado só, ele vai atravessar o rio em direção a Padã Arã, vai servir a Labão ali com toda aquela dificuldade, aquele aperto que ele vai passar ali em busca de cumprir ali o tempo do dote, casar e ter sua família constituída em Padã Arã. Então nós vemos graves prejuízos por conta do pecado, por conta da desobediência. E Rebeca sofreu, Isaac, Jacó, Esaú, todos sofrem. Jacó vive agora como que exilado, longe de casa, e Deus vai abençoá-lo lá em Padã Arã, claro, mas é uma luta muito grande. Lá na frente, diante de Faraó, ele vai até dizer que foram poucos os seus dias e difíceis os seus dias nessa terra para Faraó, e nós sabemos que graves consequências seguirão essa cena aqui em toda a sua vida. Então, Deus vai cumprir sempre a sua vontade, mas nós devemos ter cuidado, temer a Deus, ter um coração temente a Deus, usar os meios lícitos, observar o que Deus nos diz na sua palavra, conformar a nossa mente, o nosso coração, à palavra de Deus, porque do contrário, a vontade de Deus continuará se cumprindo, mas sim nós colheremos consequências amargas na nossa vida. E em terceiro lugar, irmãos, vem novamente a pergunta que fizemos na introdução. Mas então, como obter a bênção de Deus? Como podemos ser abençoados? O texto fala de bênção, vimos aí toda essa trama, essa dificuldade dessa família. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, no verso 15,
O apóstolo Paulo, citando Moisés, ele diz: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A bênção pertence a Deus. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. O Senhor é livre, soberano. A bênção pertence a Ele. Ele tem misericórdia de quem aprouver a Ele mesmo ter misericórdia. Ou seja, a bênção pertence a Deus e ela chega a nós por causa do seu amor eterno, do seu decreto, do seu plano eterno em Cristo Jesus. A bênção chega a nós por causa do seu pacto estabelecido na eternidade. Então nós sabemos que a bênção, de fato, ela haverá de chegar a todos os eleitos de Deus. A bênção chegou a todos os eleitos do passado. Ela continuará chegando, ela irá chegar a todos os seus eleitos. Até a volta de Cristo, o Senhor reunirá todos os seus eleitos, porque Deus vai conseguir fazer o que Ele prometeu fazer. E a fraqueza humana não vai impedir isso. A limitação humana, os pecados humanos, dos patriarcas, dos santos de Deus do período bíblico, dos santos de Deus do Novo Testamento, as nossas fraquezas, irmãos, nós sabemos que isso não vai impedir. Claro que nós não devemos nos conformar com isso, né? Que ler a Bíblia, ver as fraquezas dos santos, olhar e ver as nossas, isso deve, claro, nos humilhar, isso deve, claro, nos quebrantar. Nós devemos ser sensíveis a isso, mas nós não devemos ignorar esse fato de que Deus está cumprindo o seu plano em meio a um mundo caído, em meio a pessoas pecadoras, fracas, quebradas. Deus está cumprindo o seu plano. Então, Rebeca e Jacó, com toda a sua estratégia, só conseguiram fazer o que Deus disse que ele iria fazer. Foi Deus que abençoou Jacó. Foi Deus que abençoou. Não foi, de certo modo, Isaac, nem foi por causa do engano de Rebeca, ou nem foi por causa de Jacó, que foi lá e se expôs a isso. Deus abençoou. Deus deu a bênção a Jacó. Deus abençoa o seu povo. Claro, nós devemos usar, irmãos, os meios de graça. Nós devemos usar os meios lícitos. Como ser abençoado? O que é que a Bíblia diz? Você tem que ir à Bíblia. O que é que a Escritura diz que é um homem abençoado? Como é que eu devo viver segundo a Escritura para ser um homem, uma mulher abençoada? Eu tenho que ir aonde? Às Escrituras. Usar os meios de Deus. Usar os meios lícitos. Ou seja, eu não posso querer a bênção de Deus por meio do engano, da manipulação, do erro. Isso está errado. O que foi feito está errado. Mas, apesar disso, dos homens estarem buscando a bênção de Deus, por meio da fraude, do engano, gente querendo comprar, né, a bênção de Deus, pagar pela bênção de Deus, conquistar o favor de Deus por vários meios ilícitos, nós sabemos, irmãos, que Deus irá abençoar o seu povo, Deus irá reunir os seus eleitos, o Evangelho será pregado, e Deus haverá de abençoar aqueles que lhe aprouver abençoar. Então, e por último, nós não devemos esquecer que foi por meio de circunstâncias como essas e outras semelhantes que o Senhor deu continuidade à linhagem do Messias. Aqui é o relato da história da redenção. Este é o povo da aliança, aqui é a igreja do período patriarcal. Estes são os santos de Deus, na sua realidade, pecadores, fracos, em suas limitações. E foi por meio de circunstâncias como essas. Temos aqui os patriarcas, mais na frente nós teremos Davi e outros santos de Deus que caíram em momentos de pecado, de fraqueza, e a história continuou, e o plano de Deus continuou. Mais na frente, no Evangelho, Judas traiu o Senhor Jesus. Claro, não era eleito, mas os outros discípulos o abandonaram. E nada disso impediu o plano de Deus de nos abençoar através de Cristo. Dessa maneira, irmãos, nós devemos buscar a bênção de Deus, claro, pelos meios corretos, mas não esqueçamos disso. Devemos sempre lembrar que ao Senhor pertence o abençoar.
e Ele haverá de abençoar, sim, aqueles que lhe aprouver abençoar. Que o Senhor, por sua graça, nos abençoe nesses dias, que possamos experimentar da sua bênção. Amém. Meus irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé, vamos fazer oração. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, tão indignos pecadores, poder ouvir a tua palavra, que fala ao nosso coração, que nos revela, ó Deus, o modo como o Senhor operou ali no passado, como o Senhor tem tratado, ó Deus, com o teu povo em toda a história, saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano, tua vontade se cumprirá, e também, ó Deus, saber que devemos temer ao Senhor, devemos ter coração contrito e buscar, ó Deus, conformar a nossa vida, submeter o nosso coração à tua vontade. Sabendo também que, apesar disso, muitas vezes não conseguimos submeter, somos pecadores e fracos. Também te agradecemos por saber que o Senhor haverá sempre de cumprir os teus planos nessa terra. Mas pedimos, ó Deus, nos fortalece para que o Senhor possa cumprir esses planos por meio de um povo zeloso, um povo santo, dedicado às boas obras. Santifica-nos, ó Deus, conforme a tua palavra, a tua verdade, pela obra do teu Espírito. Dá-nos a tua bênção, abençoa o teu povo, abençoa todo esse dia. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.